dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, certo? Nessa semana a gente continua no assunto que a gente estava, né? Nesse círculo e com uma diferença. Bom, então preste atenção. Para essa semana vai ser o seguinte: eu vou gravar apenas um único vídeo com todo o conteúdo da semana e na aula seguinte você vai receber apenas atividades. Então essa aula vai ser um pouquinho mais longa porque eu vou colocar conteúdo das aulas dessa semana, certo? E na aula seguinte você vai receber apenas a atividade e não o vídeo de atividade como estava sendo. Então vamos prestar atenção na aula para não ficar com dúvida. Então vamos seguir. O primeiro assunto é posição relativa entre reta e circunferência. Então note, aqui a gente vai ver posição relativa entre reta e circunferência. Na aula de hoje ainda, posição entre duas circunferências. Então cuidado para não confundir. Então é o seguinte: vou ter a situação de ter uma circunferência e uma reta. Ela vai poder ocupar algumas posições. A primeira dela é a chamada reta secante. Quando que eu vou classificar uma reta secante? É quando a reta cortar o círculo em dois pontos. Então veja, aqui eu tenho um círculo e a reta S. A reta S, ela cortou o círculo em dois pontos, o ponto A e o ponto K. Quando isso acontecer, eu classifico essa reta como reta secante, certo? Então, extremamente importante. Quando isso acontecer, pessoal, significa que a reta está dentro do círculo, certo? Então vamos lá, se a reta está dentro do círculo e a distância do centro à borda, certo? A distância do centro à borda se chama raio e a reta está dentro do círculo, significa, certo, que a distância da reta ao centro, certo, é menor do que o raio. De novo, eu sei que o raio é a distância do centro à borda, tá bom? E se eu tenho uma reta passando dentro da circunferência, a distância da reta ao centro vai ser menor do que o raio. Então, quando isso acontecer, é uma outra forma de classificar a reta como reta secante. Quando a reta tocar a circunferência em apenas um ponto, eu classifico como reta tangente. Uma outra forma de classificar é a distância da reta ao centro é igual ao raio. Então veja, se aqui a reta está passando justamente na borda, tocando o ponto aqui na circunferência, é a mesma distância da reta ao centro e do centro à borda da circunferência. Então aqui a distância é igual ao raio. É uma outra maneira de classificar como reta tangente. E por último, reta externa. É quando a reta não toca nenhum ponto da circunferência, certo? Ou seja, a distância entre a reta e o centro é maior do que o próprio raio. Extremamente importante. Tocou dois pontos, reta secante. Distância menor do que o raio. Tocou um ponto, reta tangente. Distância igual ao raio. E reta externa, não toca nenhum ponto, distância maior do que o raio. Então aqui está o resumozinho. Ó. Reta secante. A distância é menor do que o raio. Lembrando que essa distância é da reta ao centro. E toca dois pontos. Reta tangente toca um ponto, distância igual ao raio. Reta externa não toca nenhum ponto, distância maior do que o raio. Certo? Então esta é posição relativa entre uma reta e uma circunferência. E agora a posição relativa entre duas circunferências. Tem uma quantidade maior, então preste atenção. Ela pode ser secante, pode ser tangente exteriores, tangente interiores, externas e internas. Vamos ver cada uma delas aqui. Quando são circunferências secantes? É quando as duas circunferências se tocam em apenas dois pontos, se cortam. Então vamos aqui, ó. Eu tenho uma circunferência dentro da outra e vejam que elas estão se cortando em dois pontos, no ponto R e no ponto K. Então, quando isso acontecer, a gente classifica como reta secante, certo? Retas tangentes. Aí a gente tem as exteriores e as interiores. Então, vamos lá.
Tangente a gente sabe que é quando toca um ponto. Então, quando um círculo está fora do outro, tocando um ponto, como está aqui na foto, eu classifico como tangente exterior, certo? Forma de representar, de identificar, tá? Aqui, nessas tangentes exteriores, uma outra maneira de se calcular a distância entre elas é somando o raio 1 e o raio 2, que é o raio dos dois círculos. Então aqui a distância é igual a raio 1 mais o raio 2. Quando forem tangentes interiores, então note, elas estão se tocando em um ponto também, porém um círculo está dentro do outro, como mostra aqui a figura. Então quando isso acontecer, a gente classifica como tangentes interiores. Aí aqui tem a diferença, a distância vai ser R1 menos R2, bom? Podemos ter também externas, ou seja, duas circunferências não se cortam em nenhum ponto, está completamente distante. Então aqui eu vou ter a seguinte relação, a distância vai ser maior do que a soma dos raios, bom? E por último a gente pode ter as internas, um círculo dentro do outro, porém não se cortam em nenhum ponto. Quando isso vai acontecer? Quando a distância for menor do que o raio 1 menos o raio 2, certo? Então pessoal, nesta aula, para essas duas aulas dessa semana, posição relativa entre uma reta e uma circunferência, aí pode ser secante e tangente, certo? E externas, vou voltar aqui para vocês verem, certo? Secante, tangente e externos, está aqui as situações, secante 2 pontos, tangente 1 ponto, externo no tópico, está aqui a relação de distância e o raio, e também posição relativa entre duas circunferências, secantes, tangentes exteriores, tangentes interiores, externo e externo. Secante, 2 pontos incomuns, tangente exteriores, um ponto em comum e um círculo fora do outro. Tangentes interiores, um ponto em comum e um círculo dentro do outro. Externos não se tocam e uma né, longe da outra. Internos não se tocam, porém é um círculo dentro do outro, tá bom? Então para essa semana a gente vai ficar com este conteúdo. É importante que você se atente a essas relações aqui, ó. Tangente exterior, né, a distância vai ser igual à soma dos raios. Tangentes interiores, a distância vai ser a diferença entre os raios, né? R1 menos R2. Externos, a distância é maior do que a soma dos raios. Então vamos lá, professor, para que serve? Eu dou, né, o raio 1 e o raio 2. Se eu somar, eu souber que a distância é maior do que a soma dos raios, eu já classifico como externas, tá certo? E aqui da mesma forma, se eu subtrair a distância for menor do que a subtração, a mesma coisa. Então essas relações aqui também são importantes para me classificá-las sem precisar ter o desenho, apenas com essas relações de distância e o raio, tá? Então pessoal, ficamos por aqui, lembrando que essa aula foi um pouco mais longa, porque ela vai atender a esta aula e a próxima, e na próxima você vai receber apenas a atividade. Qualquer dúvida pode entrar em contato, eu estou aqui à disposição, pode tirar sua dúvida e também não deixem de realizar a atividade. Até a próxima aula.